pauta da segunda reunião extraordinária da Câmara Municipal de Desterro do Melo, em 12 de maio de 2025. Sob as bênçãos de Deus e em nome de todo o povo melense, declaro aberta a segunda reunião extraordinária do ano de 2025. Boa noite, senhores vereadores, vereadora, a todos que nos assistem. Quero informar a vereadora e os vereadores e a todos os presentes e que nos assistem que essa sessão foi convocada para julgamento das contas prestadas pelo município, relativas ao exercício de 2023, sob a responsabilidade da gestora, senhora Maiara Garcia Lopes da Silva Tafuri, tal como consta no mandato de convocação. Solicito ao secretário Itamar Meireles Campos que proceda a chamada nominal dos vereadores. Senhor Aldair de Lourdes Gonçalves. Senhor Celso Simões da Silva. Senhor Fábio Júnior dos Santos. Senhora Gláucia Cristina do Carmo Xisto. Senhor José Coelho dos Santos. Senhor Luiz Henrique de Castro. Presente. Senhor Naelton de Souza Campos. Presente. Senhor Paulo Ângelo Lopes de Faria. Ausente. Havendo quórum regimental, sob a proteção de Deus e em nome de todo o povo melense, declaro iniciados os trabalhos dessa sessão. Determino a leitura da ata da última reunião extraordinária. Ata da primeira reunião extraordinária do ano de 2025 da Câmara Municipal de Desterro do Melo, Minas Gerais. Aos 13 dias do mês de março do ano de 2025, realizou-se a primeira reunião extraordinária da Câmara, convocada para as 18 horas na sede da Municipalidade em Desterro do Melo, sob a presidência do vereador senhor Luiz Henrique de Castro, conferidas as presenças dos vereadores Aldair de Lourdes Gonçalves, Fábio Júnior dos Santos, Gláucia Cristina do Carmo Xisto, Itamar Meireles Campos, José Coelho dos Santos, Naelton de Souza Campos e a ausência do vereador Celso Simões da Silva e Paulo Ângelo Lopes da Silva. O presidente fez as preces iniciais e declarou aberta a reunião, determinando ao primeiro secretário, o vereador Itamar Meireles, a leitura das matérias constantes na ordem do dia, a saber, parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Tomada e Prestação de Contas, a emenda supressiva número 01, de autoria do vereador Aldair de Lourdes Gonçalves, ao projeto de lei número 01/2025, que altera a redação do artigo 2º da lei número 957/2024, que orça a receita e fixa a despesa para o exercício de 2025 e contém outras providências. Parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Tomada e Prestação de Contas, a emenda substitutiva número 01, de autoria do vereador Aldair de Lourdes Gonçalves, ao projeto de lei número 01/2025, que altera a redação do artigo 2º da lei número 957/2024, que orça a receita e fixa a despesa para o exercício de 2025 e contém outras providências. Parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Tomada e Prestação de Contas, a emenda substitutiva número 02, de autoria do vereador Aldair de Lourdes Gonçalves, ao projeto de lei número 01/2025, que altera a redação do artigo 2º da lei número 957/2024, que orça a receita e fixa a despesa para o exercício de 2025 e contém outras providências. Deste modo, o presidente informou aos pares que as emendas seriam analisadas e votadas na segunda discussão do projeto, conforme prevê inciso 1º do artigo 179 do Regimento Interno. Encerrada a parte das leituras, o presidente deu início às discussões e votações das matérias, a saber, segunda discussão do projeto de lei número 02/2025, que autoriza o município de Desterro do Melo a premiar em pecúnia participantes e vencedores da Copinha do Campeonato Municipal de Futebol Masculino, Futsal Masculino e Feminino e o Campeonato Regional de Futebol Feminino e vencedores do Festival de Pratos Típicos, que, após analisado e discutido, foi colocado em segunda votação em redação final, sendo aprovado por unanimidade dos presentes, seguindo para a sanção do Executivo Municipal.
Primeira discussão do projeto de lei número 01/2025, que altera a redação do artigo 2º da lei número 957/2024, que orça a receita e fixa a despesa para o exercício 2025 e contém outras providências, que após analisado foi colocado em primeira votação, sendo aprovado por 5 votos a uma abstenção. Favoráveis, os vereadores Aldair de Lourdes Gonçalves, Gláucia Cristina do Carmo Xisto, Itamar Meirelles Campos, José Coelho dos Santos e Naelton de Souza Campos, e abstenção do vereador Fábio Júnior dos Santos. Restando, portanto, aprovado por maioria em primeira discussão. E não havendo mais nada a tratar, estando esgotadas as matérias da pauta e conforme consta da gravação da reunião, e em atendimento à resolução número 02/2021, que institui o sistema de atas digitais e ainda dispõe que ficam arquivadas todo o conteúdo das gravações oficiais em mídia eletrônica, que conterá integralmente o registro das reuniões e que ainda dispensa a transcrição minuciosa das falas, devendo ser digitado em impresso ata resumida, constando apenas as leituras, votações e aprovações de matérias, salvo em casos específicos a requerimento do vereador. O presidente encerrou os trabalhos agradecendo a presença de todos e convocou o plenário para a próxima reunião ordinária a realizar-se no dia 18 de março, às 18 horas. E para constar, foi lavrada a presente ata, que após lida e aprovada, vai assinada por todos os vereadores e vereadora. Desterro do Melo, Sala de Reuniões, 15 de março de 2025. Luiz Henrique de Castro, presidente, Itamar Meirelles Campos, primeiro secretário, Naelton de Souza Campos, vice-presidente, José Coelho dos Santos, segundo secretário, Aldair de Lourdes Gonçalves, vereador, Celso Simões da Silva, vereador, Fábio Júnior dos Santos, vereador, Gláucia Cristina do Carmo Xisto, vereadora, e Paulo Ângelo Lopes da Silva, vereador. A ata está em discussão. Em votação. Vereadores e vereadores, estiver de acordo, permaneçam como estão. A ata aprovada. Segunda parte. Julgamento. O julgamento far-se-á com a leitura das peças principais, seguidos da manifestação da prestadora de contas, e depois será aberta a manifestação a cada um dos vereadores, e, em seguida, serão colhidos os votos e decretado o resultado da primeira parte do julgamento. Para início do julgamento, solicito ao senhor secretário Itamar Meirelles que proceda à leitura do parecer do Tribunal de Contas. Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Processo 116.7535, prestação de contas do Executivo Municipal. Procedência, Prefeitura Municipal de Desterro do Melo, exercício 2023. Responsável, Maiara Garcia Lopes da Silva Tafuri. Ministério Público do Tribunal de Contas, Procuradora Sara Menberg. Relator, Conselheiro Mauri Torres. Segunda Câmara, 29/10/2024. Prestação de contas. Executivo Municipal. Execução do orçamento. Índices e limites constitucionais e legais. Repasse ao Poder Legislativo. Manutenção e desenvolvimento do ensino, MDE, Fundeb. Aplicação em ações e serviços públicos de saúde. Despesas com pessoal. Dívida consolidada líquida. Operações de crédito, relatório de controle interno, qualidade das informações, regularidade, parecer prévio pela aprovação das contas. Recomendações. O valor do superávit financeiro deve corresponder à diferença positiva entre ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, considerando também o correto controle por fonte de recursos. Os valores repassados pelo Poder Executivo e os recebidos pelo Poder Legislativo devem ser corretamente informados, para que não haja divergência nas informações prestadas. A movimentação dos recursos para pagamento de despesas com MDE e ASPES deve ser realizada em contas bancárias específicas, devendo os recursos ser identificados e escriturados de forma individualizada.
os gastos com os contratos de terceirização de mão de obra empregada em atividade fim ou interesses a categorias funcionais abrangidas pelo respectivo plano de cargos e salários do quadro de pessoal municipal devem ser corretamente classificados e incluídos no cômputo da despesas total com pessoal. Emite-se parecer prévio pela aprovação das contas apresentadas pela chefe do Poder Executivo Municipal, com recomendações, nos termos do artigo 45, inciso 1 da Lei Complementar número 102 de 2008, porquanto foram constatadas a execução do orçamento segundo os instrumentos de planejamento governamental e o cumprimento dos índices e limites constitucionais e legais. Parecer prévio. Vistos relatos e discutidos estes autos, deliberam os excelentíssimos senhores conselheiros da segunda Câmara por unanimidade, na conformidade da ato de julgamento e da nota de transcrição. Diante das razões expedidas do voto do relator em Senhora Maiara Garcia Lopes da Silva Tafuri, Prefeita Municipal de Desterro do Melo, no exercício de 2023, com fundamento no disposto do artigo 45, inciso 1, da Lei Complementar número 102, de 2008. Recomendar à qual gestora que adote providências junto às unidades administrativas municipais competentes, visando garantir a. Que o valor do superávit financeiro indicado no quadro anexo do balanço patrimonial do exercício anterior, se com DECASP informado, corresponda à diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se ainda os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, considerando também o correto controle da fonte de recursos, se com ampurado, conforme o artigo 43, inciso 1 e artigo 2, segundo, da Lei nº 4.320/64, com o artigo 8º, parágrafo único, da LC nº 101/2000. B. Que o Poder Executivo e o Poder Legislativo informem os valores corretamente, conforme a realidade ocorrida no município, para que não haja divergência entre as informações de repasse e a devolução de numerário. C. Que a movimentação dos recursos para pagamento de despesas com MDE seja realizada em conta bancária específica, identificados e escriturados de forma individualizada, conforme parâmetros utilizados no SICOM, estabelecidos na Instrução Normativa TCE-MG número 5/2011, alterada pela Instrução Normativa TCE-MG número 15 de 2011 e comunicada ao SICOM número 35/2014, bem como ao que estabelece a consulta número 1088/810, o inciso 1 do artigo 50 da Lei Complementar número 101/2000 e o artigo 3º da Instrução Normativa TCE-MG número 2/2021. D. Que a movimentação dos recursos correspondentes aos pagamentos de despesas com aspas seja realizada em conta bancária específica, identificada e estruturadas de forma individualizada, conforme parâmetros utilizados no SICOM, estabelecidos na Instrução Normativa TCE número 5/2011, alterada pela Instrução Normativa TCE número 15 de 2011 e comunicado SICOM número 35/2014, como também de forma a atender a consulta número 108/8810 no disposto da Lei número 8080 de 1990, Lei Complementar número 141/2012, e com os artigos 2º, parágrafo 1º e 2º e 8º da Instrução Normativa TCE-MG número 19/2008. Que sejam computados para fins de apuração do limite da despesa total com o pessoal os gastos com os contratos de terceirização empregado em atividade afim ou inerentes a categorias funcionais abrangidas pelo respectivo plano de cargos e salários do quadro de pessoal municipal, consoante disposição no artigo 18, parágrafo 1º da Lei Complementar número 101/2000, com o artigo 37, inciso 2
e 9 da CR 88 e consultas TCE número 838, 498, 898, 330 e 127, 045. Terceiro, determinar que o responsável pelo órgão de controle interno seja cientificado que, ao tomar conhecimento da irregularidade ou ilegalidade, deverá dar ciência a este tribunal, sob pena de responsabilidade solidária, conforme exige o parágrafo único do artigo 81 da Constituição Estadual de 1989. Destacar que a deliberação em sede de parecer prévio não impede a apreciação posterior de atos relativos ao exercício financeiro em razão de representação, denúncia ou outra ação fiscalizadora do tribunal. Determinar o arquivamento dos autos após cumpridas as disposições dos artigos 84 e 85 do Regimento Interno deste Tribunal, aprovado pela Resolução número 24 de 2023. Votaram nos termos acima o conselheiro em exercício Telmo Passarelli e o conselheiro em exercício Licurgo Mourão. Presente à sessão o procurador Gleidson Santo Soprame Massaria. Plenário, governador Milton Campos, 29 de outubro de 2024. Mauri Torres, presidente e relator. Nota de transcrição, segunda Câmara, 29 de 2024. Conselheiro presidente Mauri Torres. Relatório. Tratam os autos da prestação de contas do chefe do Poder Executivo do município de Desterro do Melo relativo ao exercício 2023, sob a responsabilidade da senhora Maiara Garcia Lopes da Silva Tafuri. A unidade técnica concluiu, conforme relatório, a peça número 15 do Sistema de Gestão e Administração de Processos, SIGAP, pela aprovação das contas, em conformidade com o disposto no artigo 45, inciso 1 da Lei Complementar número 102 de 2008. O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, opinou peça número 18 do SIGAP pela aprovação das contas da chefe do Poder Executivo do município de Desterro do Melo relativas ao exercício de 2023, nos termos do artigo 45, inciso 1 da Lei Complementar número 102 de 2008. É o relatório em síntese. Fundamentação. Passo a examinar a referida prestação de contas com base nas diretrizes fixadas pelo Tribunal Pleno para o exercício em referência, na regulamentação disposta na Instrução Normativa TCE-MG número 4 de 2017, nas informações e dados encaminhados pela responsável, por meio do Sistema Informatizado de Contas dos Municípios, SICOM, para fins de emissão de parecer prévio a ser remetido à Câmara Municipal para julgamento de contas. Execução orçamentária. A lei orçamentária referente ao exercício de 2023 foi aprovada sob o número 905, com receita prevista e despesa fixada no montante de R$ 21.123.000, dos créditos orçamentários e adicionais. A unidade técnica constatou que foram abertos créditos suplementares no valor de 0,08, sem cobertura legal, contrariando o disposto no artigo 42 da Lei 4.320 de 1964. Entretanto, diante da baixa materialidade, risco e relevância dos valores apurados, afastou-se o apontamento, posicionamento pelo que ratifico. Ressaltou a unidade técnica ainda que foi identificada em fontes indicadas para abertura de créditos adicionais divergência entre o valor do superávit financeiro informado no quadro anexo do balanço patrimonial, SICOM, DECASP, e o apurado nas remessas de acompanhamentos mensais, SICOM-AM, sendo considerado no exame de menor valor. Diante disso, ratifico a recomendação sugerida pela unidade técnica no sentido de que o valor
do superávit financeiro indicado no quadro anexo do balanço patrimonial do exercício anterior corresponda à diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se ainda os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de créditos a ele vinculadas, considerando também o correto controle por fonte de recursos, conforme o artigo 43, parágrafo 1º, inciso 1 e parágrafo 2º da Lei nº 4.320, 1964, com o artigo 8º, parágrafo único da Lei Complementar nº 101, 2000. Repasse ao Poder Legislativo Municipal. De acordo com o estudo técnico, foram repassados ao Poder Legislativo Municipal o montante de R$ 1.420.196,64, o que representa 7% da receita base de cálculo, cumprindo o limite fixado no artigo 29-A da Constituição da República de 1988. A unidade técnica informou que ao consultar o relatório demonstrativo das transferências financeiras do SICOM Consulta, verificou que existe divergência na informação prestada entre o valor do repasse concedido pelo município e o valor recebido pela Câmara. O município informou o repasse de R$ 1.420.196,64 e a Câmara informou o recebimento de R$ 1.420.197,58. Assim, a unidade técnica considerou o repasse informado pelo município conforme a relação de extraordinário repasse à Câmara anexada ao PCA. Recomendou que o Poder Executivo e ao Poder Legislativo informem os valores corretamente, conforme a realidade ocorrida no município, para que não haja divergência entre as informações de repasse e a devolução de numerário, posicionamento que compartilho. 2.2. Aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino, MDE. Concluiu o exame técnico que foi aplicado o montante de R$ 5.494.911,57 em MDE, equivalente a 26,83% da receita base de cálculo, cumprindo o percentual mínimo exigido no artigo 202 da Constituição Federal de 88. Destacou ainda que o município aplicou o mínimo constitucional em MDE nos exercícios de 2020 e 2021, não havendo complementação da EC número 119 de 2022 a ser apurada no exercício sob exame. Informou que foram consideradas como aplicação e manutenção e desenvolvimento do ensino, pagamentos de despesas com recursos próprios, movimentados por meios das contas número 62, 50, 982, 5, educação, 25%, 62, 73, 011, 4, FPM, 31, 73, 69, 39, 8, 7, Cicobi, Credvertentes, 25% educação, uma vez que denotam tratar-se de contas representativas de recursos pertinentes à receita base de cálculo e ou tenham recebido transferências dessas contas. Diante do exposto, ratifico a recomendação sugerida pela unidade técnica no sentido de que a movimentação dos recursos para pagamento de despesas com MDE deve ser realizada com conta bancária específica, identificados e escriturados de forma individualizada conforme parâmetros utilizados no SICOM, estabelecidos na Instrução Normativa TCE número 5/2011, alterada pela Instrução Normativa TCE número 15/2011, e comunicado SICOM 35/2014, bem como ao que estabelece a consulta número 1.088.810, o inciso 1 do artigo 50 da Lei Complementar número 101/2000 e o artigo 3º da Instrução Normativa TCE-MG número 2/2021. 2.21.
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb. Artigo 212. Da Constituição Federal, leis número 9.394/96, 14.113/2020, e Instrução Normativa número 2/2021. De acordo com o exame técnico, a receita total do Fundeb alcançou, no exercício de 2023, o valor de R$ 2.861.208,97. Desse montante foram aplicados R$ 2.510.938,83, desconsiderados as glosas efetuadas, com pagamento de profissionais da educação básica correspondendo a 87,76% da receita base, restando cumprida a exigência do artigo 212-A, inciso 11º da Constituição Federal de 1988 e artigo 26 da Lei Complementar 14.113 de 2020, de aplicação mínima de 70% com o pagamento dos profissionais da educação básica em efetivo exercício. Consoante com o relatório, restaram 0,00, que deverá ser aplicado no primeiro quadrimestre do exercício 2024, cumprindo, portanto, o limite de 10% de deferimento de gastos, fixado no parágrafo 3º do artigo 25 da Lei nº 14.113 de 2020. 2.3. Aplicação das ações e serviços públicos de saúde. Ressai do exame técnico que foram aplicados R$ 3.893.742,58, desconsideradas as glosas efetuadas, representando 19,78% da receita base de cálculo, em atendimento ao mínimo exigido do artigo 198, parágrafo 2º do inciso 3º da Constituição da República de 88, Lei Complementar número 141/212, Instrução Normativa TCE-MG número 5/2012. Informou ainda que foram considerados como aplicação em ações e serviços públicos de saúde os pagamentos das despesas com recursos próprios, movimentados por meio das contas bancárias número 62, 67.650.0, Fundo Municipal de Saúde, 62.73.011.4, FPM 31.73.69.543.2, Fundo Municipal de Saúde, Sicob Vertentes, Credvertentes, uma vez que denotam tratar-se de contas representativas de recursos pertinentes à receita base de cálculo e ou tenham recebido transferências dessas contas. Diante do exposto, ratifico a recomendação sugerida pela unidade técnica no sentido de que a movimentação dos serviços correspondentes, dos recursos correspondentes aos pagamentos de despesas com ASPES sejam realizadas em conta bancária específica, identificados e escriturados de forma individualizada, conforme parâmetros utilizados no SICOM, estabelecidos na Instrução Normativa TCE-MG número 5/2011, alterada pela Instrução Normativa TCE-MG número 15/2011, e comunicado SICOM número 35/2014, como também de forma a atender a consulta número 1088-810, ao disposto da Lei número 8080 de 1990, Lei Complementar número 141/2012, com os artigos 2º, parágrafos 1º e 2º e 8º da Instrução Normativa do TCE-MG número 19/2008. Despesas com pessoal. De acordo com a análise técnica, foram realizadas despesas com pessoal correspondentes aos seguintes percentuais da receita de base de cálculo: 50,03% pelo Poder Executivo, não ultrapassando o limite de 54% estabelecido pela Lei Complementar número 101/2000, artigo 20, inciso 3º, a linha B. 3,96% pelo Poder Legislativo, não ultrapassando o limite de 6% estabelecido pela Lei Complementar número
101/2000, artigo 20, inciso 3º, a linha A, e 53,99% pelo município, não ultrapassando o limite de 60%, estabelecido pela Lei Complementar número 101/2000, artigo 19, inciso 3º. Apurou-se que o percentual de gastos com pessoal do Poder Executivo excedeu o limite de 90% da despesa total com pessoal, estando sujeito à emissão de alerta pelo Tribunal, conforme previsão no artigo 59, parágrafo 1º, inciso 2º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, a ser tratada em processo próprio. A unidade técnica informou que foram incluídas no cálculo da despesa total com pessoal as despesas relacionadas à substituição de servidores públicos que contemplam das despesas classificadas nas naturezas 3.3, XX 36 e 3.3 até 39. Outras despesas correntes, outros serviços de terceiros, pessoa física e pessoa jurídica. Diante desse apontamento, ratifico a recomendação da unidade técnica para que sejam corretamente classificados e computados, para fins de apuração do limite da despesa total com pessoal, os gastos com contratos de terceirização de mão de obra empregada em atividade afim ou inerentes a categorias funcionais abrangidas pelo respectivo plano de cargos e salários do quadro de pessoal municipal, com serviços médicos plantonistas especializados e pagamentos profissionais contratados para atuar na estratégia de saúde da família, consoante disposição no artigo 18, parágrafo 1º da LC número 101/2000, com artigo 37, inciso 2º e 9º da CR 88 e consultas TCE-MG número 838498 e 898330 e 127045. 2.5. Demonstrativo da dívida consolidada líquida e das operações de crédito. A unidade técnica constatou o cumprimento dos limites da dívida consolidada, fixado pela Resolução número 40 de 2001 do Senado Federal. Apurou-se ainda que o município não contratou operações de crédito no exercício. 2.6. Relatório de controle interno. Informou o órgão técnico que o relatório do órgão central do Sistema de Controle Interno do município acompanha a presente prestação de contas e contém parecer no sentido da regularidade das contas, conforme dispõe o parágrafo 3º do artigo 42 da Lei Complementar número 102/2008. Esclareceu ainda que o relatório abordou todos os tópicos exigidos no item 1 do anexo 1, da que se refere ao artigo 2º, capítulo e parágrafo 2º e artigo 3º, parágrafo 6º e artigo 4º, todos da Instrução Normativa do TCE número 4/2017. 2.7. Informações enviadas por meio do SICOM para emissão de parecer prévio. Conforme os itens 10 e 11 do relatório técnico, as informações do balanço orçamentário do Poder Executivo enviadas por meio do módulo Demonstrações Contábeis aplicadas no setor público foram confrontadas com os módulos de instrumento planejamento e acompanhamento mensal, no tocante à previsão de receitas, fixação de despesas, à realização das receitas e despesas. Desse confronto, a unidade técnica não identificou divergências entre valores. Conclusão. Diante de todo o exposto, voto pela emissão de parecer prévio pela aprovação das contas da responsável pela Prefeitura Municipal de Desterro do Melo no município de 2023, senhora Maiara Garcia Lopes da Silva Tafuri, nos termos do artigo 45, inciso 1, da Lei Complementar número 102/2008, porquanto foram constatadas a execução do orçamento segundo os instrumentos de planejamento governamental e o cumprimento dos índices e limites constitucionais e legais. Tendo em vista os apontamentos constantes do relatório técnico, peça número 15 do SIGAP, recomendo à atual gestora que adote providências junto às unidades administrativas municipais competentes, visando garantir que: a.
O valor do superávit financeiro indicado no quadro anexo do balanço patrimonial do exercício anterior corresponde à diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se ainda os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de créditos a ele vinculadas, considerando também o correto controle por fonte de recursos, conforme artigo 3º, parágrafo 1º, inciso 1 e parágrafo 2º da Lei nº 4.320/64 e artigo 8º, parágrafo único da LC nº 101/2000. O Poder Executivo e o Poder Legislativo informem os valores corretamente conforme a realidade ocorrida no município, para que não haja divergência entre as informações de repasse e devolução. A movimentação de recursos do pagamento de despesas com MDE seja realizada em outra conta, SICOM, na Instrução Normativa TCE-MG número 5/2011, alterada pela Instrução Normativa TCE número 15/2011 e comunicado SICOM número 35/2014, bem como estabelece a consulta número 1.088.810, no inciso 1º do artigo 50 da Lei Complementar número 101/2000 e artigo 3º da Instrução Normativa TCE número 2/2021. D. A movimentação dos recursos correspondentes aos pagamentos de despesas com ASPES seja realizada em conta bancária específica, identificadas e estruturadas de forma individualizada, conforme parâmetros utilizados na SICOM estabelecidos na normativa TCE-MG número 5/2011, alterada pela Instrução Normativa TCE número 15/2011 e comunicado SICOM 35/2014, como também de forma a atender à consulta número 1.088.8810 ao disposto na Lei número 8080 de 1990, Lei Complementar número 141/2012, com os artigos 2º, parágrafos 1 e 2º e 8º, na Instrução Normativa TCE-MG número 19/2008, e sejam computados para fins de apuração do limite de despesa pessoal os gastos com contratos de terceirização empregada a atividade fim ou interesse a categorias funcionais abrangidas pelo respectivo plano de cargos e salários do quadro de pessoal municipal, consoantes com a disposição do artigo 18, parágrafo 1º da Lei Complementar número 101/2000, artigo 37, inciso 2º e 9º, ICR 88 e consultas TCE número 838.498 e 898.330 e 1.127.045. Cientifico o responsável pelo órgão de controle interno que, ao tomar conhecimento da irregularidade ou ilegalidade, deverá dar ciência a este tribunal, sob pena de responsabilidade solidária, conforme exige o parágrafo único da Lei 81 da Constituição Estadual de 1989. Oportuno destacar que a deliberação em sede de parecer prévio não impede a apreciação posterior de atos relativos ao exercício financeiro, em razão de representação, denúncia ou de outra ação fiscalizadora do tribunal, cumpridas as disposições dos artigos 84 e 85 do Regimento Interno deste Tribunal, aprovada pela Resolução número 24/2023. Arquivem-se os autos. Conselheiro em exercício, Telmo Passarelli, de acordo. Conselheiro em exercício, Licurdo Mourão, de acordo. Conselheiro presidente, Mauri Torres. Aprovado o voto do relator, por unanimidade. Presente à sessão o procurador Glaidson Santos Soprami Massaria. Relatório. Trata-se dos autos da prestação de contas do chefe do Poder Executivo
de Desterro do Melo, relativo ao exercício de 2023, sob a responsabilidade da senhora Maiara Garcia Lopes da Silva Tafuri. A unidade técnica concluiu, conforme relatório, a peça número 15 do SICOM e Gestão e Administração dos Processos, SIGAP, pela aprovação das contas em conformidade com o disposto no artigo 45, inciso 1, da Lei Complementar número 102, de 2008. O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, opinou, peça número 18 do SIGAP, pela aprovação das contas da chefe do Poder Executivo do município de O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, opinou, peça número 18 do SIGAP, pela aprovação das contas da chefe do Poder Executivo do município de Desterro do Melo, relativas ao exercício de 2023, nos termos do artigo 45, inciso 1, da Lei Complementar número 102, de 2008. É o relatório em síntese. Em síntese, Belo Horizonte, 2 de outubro de 2024, Mauri Torres, conselheiro, relator. Parecer emitido pela Comissão de Orçamento, Tomada e Prestação de Contas. Parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Tomada e Prestação de Contas, da Câmara Municipal de Desterro do Melo, do ano de 2025. Parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Tomada e Prestação de Contas, da Câmara Municipal de Desterro do Melo, ano de 2025. Venha a esta comissão o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, com respectivas notas taquigráficas, acompanhado ainda de relatórios financeiros e documentos pertinentes relativos às contas do Executivo Municipal do exercício 2023. Cabe, primeiramente, analisar que o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, em análise, acorde com o parecer do Ministério Público, manifestou, através de parecer prévio, pela aprovação das contas de responsabilidade da prefeita Maiara Garcia Lopes da Silva Tafuri, do município de Desterro do Melo, relativos ao exercício de 2023, nos termos do inciso 1 do artigo 45 da Lei Complementar número 102/08. Em análise, a consultoria jurídica não detectou ilegalidade ou inconstitucionalidade que determinasse a rejeição das contas relativas ao exercício de 2023, de modo que foi colocada em discussão. Sanada todas as dúvidas, o presidente da comissão submeteu à votação a prestação de contas do exercício referente ao ano 2023, que foi aprovado por unanimidade, restando, portanto, aprovada por maioria a prestação de contas do Executivo referente ao ano 2023. Conclusão. Desta forma, as contas do Poder Executivo apresentadas pela gestora Maiara Garcia Lopes da Silva Tafuri, relativas ao exercício de 2023, nos termos do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, autos do processo número 116.7535, foram aprovadas por unanimidade, seguindo com o projeto de resolução número 1/2025, que aprova as contas do Poder Executivo referente ao exercício de 2023 e contém outras providências, devendo todo o processo ser encaminhado ao plenário da Câmara Legislativa de Desterro do Melo para julgamento. É o presente parecer pela aprovação. Sala de Comissões, Câmara Municipal de Desterro do Melo, em 23 de abril de 2025. Gláucia Cristina do Carmo Xisto, presidente. Itamar Meireles Campos, vice-presidente e relator. Aldair de Lourdes Gonçalves, membro. Ressalto que foi dado o amplo direito de defesa à prestadora de contas, senhora Maiara Garcia Lopes da Silva Tafuri, na comissão e na fase preliminar do julgamento das contas de 2023. Deste modo, coloca em primeira discussão as contas relativas ao exercício de 2023. Está em discussão.
Senhor presidente, pela ordem, nosso boa noite aos nobres pares vereadores, senhora vereadora, servidores dessa casa e as pessoas que estão aí acompanhando essa reunião extraordinária convocada exclusivamente para o julgamento das contas do município de 2023 aí, sob o comando da prefeita Maiara Garcia, à época. Gostaria aqui, logicamente, de manifestar sobre a questão das contas e principalmente justificar meu voto com as ressalvas que o Tribunal de Contas coloca no relatório. Primeiro ponto é que a Câmara é soberana no julgamento de qualquer conta. O Tribunal de Contas nada mais é do que um órgão assessor. Ele vai analisar as contas de maneira técnica, e eu achei até interessante no projeto de resolução que foi feito pela comissão e pela casa, que na mensagem justificativa consta, ao final, cabe agora a decisão soberana e final do plenário da Câmara Municipal. Então, os julgadores, realmente, os juízes das contas do município são os vereadores, e não, inclusive, o Tribunal de Contas. Por vezes, já vi relatórios do Tribunal de Contas desfavoráveis a contas e sendo aprovado pelas câmaras, e também ao contrário, relatórios favoráveis à aprovação de contas e decididos de forma contrária pela Câmara. Isso mostra o zelo que o vereador tem que ter e o tamanho da nossa responsabilidade, porque o Tribunal de Contas acompanha justamente de longe, e nós, aqui, sentados, semana a semana, nas reuniões, nas comissões, acompanhando toda a parte de execução do município, somos aí os olhos e a voz do povo, justamente eleitos para isso. A função principal do vereador é fiscalizar. Essa é a função principal. Depois, legislar. Então, muitas vezes nós somos olhados ou vistos, até de forma incompreensível, como se nós tivéssemos tantas outras funções dentro da administração. E eu quero ressaltar essa parte de fiscalização, porque isso não quer dizer de ser bom ou ser ruim. Como em outras vezes eu já defendi aqui, o fiscal ele é necessário, porque ele traz os alertas, ele evita que coisas erradas sejam feitas e, inclusive, que responsabilize aí, no caso aqui, gestores, porque nós estamos lidando justamente com o dinheiro público. Bom, do parecer do tribunal em si, eu gostaria aqui de ressaltar o primeiro ponto, que trata da execução orçamentária do município. Então, nós estamos discutindo aqui as contas de 2023, um ano antes aí, da eleição. E o que é interessante de se colocar aqui? Eu, à época, era vereador, presente na casa, assim como o vereador, hoje presidente, Luiz Henrique, o vereador Paulo Ângelo, que não está aqui hoje, mas que estávamos presentes à época. E uma das coisas que em 2023 já se discutia muito no município é que a Câmara não deixava o prefeito fazer nada, que a responsabilidade por falta de obra, por falta de execução, por falta de planejamento, era da Câmara. Cansei de encontrar com pessoas na rua, de receber aí, inclusive até ameaças da época, onde o vereador era colocado como terrorista do município pela incompetência do governo na administração. Vivi isso, e trago esse relato aqui hoje justamente para não deixar isso passar em branco. Por quê? Olha o que a unidade técnica fala. Constatou que foram abertos créditos suplementares no valor de 8 centavos sem cobertura legal. Isso é mínimo. Tanto é que o próprio Tribunal de Contas falou assim, não, isso aqui é diferencinha muito pouca e tal, vamos ajustar isso aqui, não há problema não, 8 centavos é muito pouco. E por que eu estou ressaltando isso? Onde faltou, então, a Câmara Legislativa na época para aprovar
suplementação para aprovar qualquer pedido que veio do Executivo. Está aqui. O Tribunal de Contas acabou de falar no relatório que justamente a Câmara cumpriu o seu papel e aprovou todos os pedidos de suplementação, e justamente com a lei orçamentária, que na época foi de 1.123.000, e as diferenças na conta da prefeita foram de 8 centavos. Onde faltou, então, o serviço dessa casa no ano de 2023? Está desmentido aqui mais uma vez que a Câmara, à época, era contrária ao governo, que a Câmara não votava, que a Câmara segurava o orçamento, que a Câmara fazia isso, fazia aquilo. Não, está aqui. De forma alguma faltou a responsabilidade dos vereadores que estavam à época, e eu estou ressaltando isso dentro do julgamento das contas, né? Porque nós vamos passar por isso, né? Novamente, nós vamos ser responsáveis, talvez, durante esse período de mandato aí, por mais 2, 3 julgamentos de contas, né? E essa casa tem se mostrado atinente justamente ao município, às contas do município. Quando tem que chamar atenção e puxar a orelha, é mais do que obrigação, a gente está fiscalizando. Como eu disse, nós estamos tratando de dinheiro do povo. Então essa é a primeira parte que eu queria deixar bem claro e ressaltar aqui dentro dessas contas de 2023. Uma diferença de 8 centavos e que em momento algum faltou serviço da Câmara à época aí, ou dos vereadores, né? Aí eu não estou falando só dos que hoje foram reeleitos, mas os também que estavam à época presentes aqui. Bom, outra ressalva, né? Em relação à educação. De forma geral, a obrigação é pela aplicação de 25%, né, dentro da área de educação. Então, né, pessoal ficar esclarecido até de forma simples, das transferências que a gente chama de transferências obrigatórias aí, a cada R$100 que chega no município, o prefeito não pode gastar como quer. Ele tem que tirar, então, R$25 que vai para a educação, que são os 25%, R$15, né, obrigatórios para a saúde. O restante é que ele tem uma certa liberdade, não vou dizer totalmente, mas ele tem uma certa liberdade, né, para poder executar o plano de governo dele. Então, o mínimo, não quer dizer que você não possa investir mais, mas o mínimo, investiu menos que isso, as contas são rejeitadas. Então, o mínimo é 25. Foram investidos, então, na educação, 26,83. Está correto? Tá, beleza. Né? E quanto que isso corresponde em dinheiro? São 5.494.000, né? 5.500.000 aí, aproximadamente, durante o período de 2023. Só que tem um detalhe, que o tribunal chama atenção aqui, eu não sei se até na comissão, né, isso chegou a ser debatido, mas olha só, de acordo com o exame técnico, a receita total do Fundeb alcançou no exercício de 2023 o valor de R$ 2.861.208,97. 2.861. Desse montante foram aplicados 2.500.000. Então, o Fundeb sobrou 350.000. E aqui fala, desconsideradas as glosas efetuadas. E isso não consta aqui. A gente não sabe o que é glosa. É justamente o que você paga, mas você não pode pagar com aquele dinheiro. Então, isso é glosado, isso é anulado, cancelado. Então, apesar disso aqui ser só uma ressalva, mas há uma diferença de pagamento de 350.000, mais ou menos aí, aproximado, né, que foram pagos de forma incorreta. E por que que isso é importante? Porque colocou aqui que a despesa dos profissionais da educação básica corresponde a 87,76%. E essa aplicação mínima tem que ser de 70%. Então foram 17%, 17,5% aí acima do mínimo. Então, a educação ficou 1,83% do total. Mas a despesa com pessoal pago pelo Fundeb ficou mais de 17% acima do mínimo. O que isso quer dizer? Folha de pagamento inchada. Estava se gastando, não que não podia, mas estava se gastando justamente muito dinheiro, e aí isso aqui vai faltar investimento de infraestrutura. Porque os outros 30%, né, justamente pode ser investidos na infraestrutura. Então,
né, há uma divergência em relação a isso. O tribunal chamou atenção, mas não considerou irregular, porque as despesas foram glosadas, foram canceladas. E não é pouco dinheiro, não. É 350 mil aí dentro dessa parte aqui. Bom, na saúde, né, o mínimo é 15, assim como eu relatei aqui da parte da educação, e foram aplicados aí 19,78. Então, bem acima, né, quase 5% aí a mais do que o mínimo, né? O que, na prática, isso aqui só se converte em números. Porque, como diz, presente à época aqui em 2023, uma das principais falhas do município era na prestação do serviço de saúde. Faltava-se remédio, faltava-se exames, né? E aí, na média, no valor aqui, está tudo correto, está tudo beleza. Mas para quem viveu e experimentou o ano de 2023, 2024, aí, sabe muito bem do que eu estou falando aqui. Então, na verdade, às vezes, não é o quanto se gasta, mas a qualidade do que se gasta. Não adianta ter esse valor investido na saúde se lá na ponta o pobre coitado que está dependendo de um carro, de um transporte, de um remédio, às vezes de um remédio básico, ou um remédio, ou um exame da atenção especializada, não está tendo a contraprestação correta. Então essa matemática aqui, esse 1 mais 1 deu 2 aqui, na prática ele não funcionou. Mas está aqui, está correto, cumpriu os índices constitucionais. E aí nós chegamos no ponto principal que eu acho aí, que são as despesas com o pessoal. Pelo parecer aqui do Tribunal de Contas, né, a Prefeitura no ano de 2023 pagava 50,03% do que arrecadava para poder pagar servidor. Metade do dinheiro que chegou na Prefeitura durante um ano, ou seja, foram 21 milhões aqui e qualquer coisa de orçamento. Então, metade disso, né, 10 milhões aí e tanto, quase 11 milhões, eram gastos com a folha de pagamento. Máquina totalmente inchada, excesso de contratação. E à época, inclusive, eu lembro muito bem, de nós chamando a atenção aqui, que o Tribunal de Contas havia oficiado o município sobre isso. Por quê? 50%, inclusive, fala-se aqui, no próprio parecer, né, que vai ser analisado isso em outro processo, né, não nesse aqui. Por quê? Extrapolou mais da metade de gasto do município com pessoal. A Câmara, à época, tinha 3,93%, ou seja, o conjunto, o total do município ficou em 54%. Então, somando Câmara e Prefeitura, mais da metade, 54% de todo o dinheiro que chegou, né, era gasto justamente para pagamento de pessoal. E aí vem um detalhe que eu gostaria de deixar aqui, atenção, inclusive para o atual gestor. Porque olha como que o tribunal vai mostrando isso ano a ano, com julgamento ano a ano, né? À época, 2023, havia-se uma discussão a respeito aqui da inclusão de pessoas físicas e pessoas jurídicas que são contratadas, que não entrava no cômputo do pessoal. Inclusive, ele ressalta aqui no parecer as questões, por exemplo, de plantão médico. Então, se eu contrato um plantão médico, por exemplo, uma empresa... Vou dar um exemplo prático aqui. Eu tenho um plantão médico na exposição. Isso eu não estou falando de agora, estou falando, logicamente, né, daquele período. E eu vou lá, contrato uma equipe médica com plantão médico, uma empresa, para executar aquilo ali. À época, esse tipo de gasto, ele não era considerado gasto para fins de cálculo do percentual de pessoal. Agora vai ser. E isso aqui, eu não vou falar aqui só do nosso município, não. Isso vai arrebentar com muita prefeitura, porque justamente vários serviços que são hoje terceirizados, que não entravam nesse cálculo, vão entrar.
E aí corre o risco que, se a época, como eu disse aqui, já estava em 50%, se coloca essa regra que está aqui hoje, a época, a folha do município passava de 70%. Então, fica aqui, inclusive, a recomendação, né, e para que justamente a prefeitura acompanhe de perto, né, a partir desse mandato agora, digamos, essa nova regra ou essa nova cobrança do tribunal, né, sobre a atenção com a contratação de pessoal. Bom, outra coisa também que eu chamo a atenção no parecer aqui, relatório de controle interno, né? Aqui fala que o relatório de controle interno está tudo certinho, tudo ok, né, as mil maravilhas. Não concordo. Primeiro, coloca-se que o controle interno na administração é realizado por uma comissão, o que o próprio Tribunal de Contas já considerou irregular. O controle interno ele deve ser executado, né, por um controlador interno e que esse controlador interno, no mínimo, seja servidor efetivo. Mas que, de excelência, ele seja, inclusive, concursado especificamente para aquilo. Porque é lógico, se eu nomeio um controle interno num cargo comissionado, quem que vai ser o louco do controlador que vai falar alguma coisa do prefeito? Ele está num cargo comissionado, qualquer coisa que ele fala assim, isso aqui está errado, então você vai embora. Ele está num cargo de livre nomeação e exoneração. Então há uma recomendação específica do Tribunal de Contas a respeito disso, né, sobre a parte de controle interno. Aqui diz que o relatório do controle foi tudo certinho, foi tudo, né? Mas eu ressalto também para a atual gestão, né, que verifique a situação, né, e o cumprimento de normativo do Tribunal de Contas aí que fala sobre essa efetividade do controle interno do município. Assim como na Câmara aqui é feito com excelência, né, por um servidor efetivo, né, e que está ali justamente para verificar. Não é que você está ali. Gente, quanto mais pessoas filtram o erro, porque eu não estou dizendo aqui de erro de maldade, não. Como constou aqui, ó, deu um erro de 8 centavos. Isso quer dizer que está roubando. Não. Às vezes é um erro comum, é um erro de rotina, você faz um empenho lá, dá uma diferença na nota fiscal aqui. Então, o olho do controle interno, ou o olho dos vereadores, né, ou de todo mundo que vai ver aquilo e falar assim, isso aqui está errado, isso aqui não pode dessa forma ou daquela. A fiscalização ela serve justamente para isso, né? E o Tribunal de Contas do mesmo jeito aí. Né? Ao final, então, as contas são consideradas aí pelo relator, que é o Mauri Torres, inclusive se aposentou agora esse ano, aprovadas de acordo com 45, inciso 1. Aí, só um último detalhe aqui. Nós temos o artigo 45 do Regimento Tribunal, ele tem o inciso 1, 2 e 3. Aprovado sem ressalva e com recomendações, que é o caso desse parecer, aprovado com ressalva, que aí é quando, digamos, há uma falha maior nas contas, mais grave do que, por exemplo, essa diferença aqui de 8 centavos, né? Mas isso não vai ensejar em si a reprovação. E aí, logicamente, o inciso 3º que trata da reprovação das contas. Então, quero deixar claro aqui que as contas foram aprovadas sem ressalva, né? Com essas recomendações, algumas que eu citei aqui, e essas recomendações servem não só para a gestora aí em 2024, né, que teve outras contas, mas também para a atual gestão aí poder acompanhar de perto, né, a própria execução do município aí. Bom, é o que eu tinha a avaliar aí em relação ao parecer e às contas de 2023. Muito obrigado. Finalizada a primeira discussão das contas do exercício de 2023, determina o primeiro secretário a leitura do projeto de resolução número 01/2025, elaborado pela Comissão de Orçamento, Tomada e Prestação de Contas. Projeto de resolução número 1/2025. Aprova as contas do Poder Executivo referente ao exercício de 2023 e contém outras providências. A Câmara Municipal de Desterro do Melo, Minas Gerais, aprovou e eu, presidente da Câmara, nos termos do artigo 33,
4º e artigo 42, 5 da Lei Orgânica Municipal, promulgo a seguinte resolução. Artigo 1º. A Câmara Municipal de Desterro do Melo, Estado de Minas Gerais, nos termos definidos em lei, julga aprovadas as contas prestadas pelo município de Desterro do Melo, relativas ao exercício de 2023, conforme parecer prévio do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, oriundo no processo 116.7535. Artigo 2º. A Secretaria da Câmara, no prazo de 5 dias, deve proceder à comunicação do disposto nesta resolução ao Tribunal de Contas de Minas Gerais, Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, Juízo Eleitoral da Comarca, Ministério Público Eleitoral da Comarca, a prestadora de contas e demais órgãos de interesse. Artigo 3º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Sala de reuniões, Câmara Municipal de Desterro do Melo, Minas Gerais, em 23 de abril de 2025. Gláucia Cristina do Carmo Xisto, presidente. Itamar Meireles Campos, vice-presidente e relator. Aldair de Lourdes Gonçalves, membro. Mensagem justificativa. Excelentíssimo senhor presidente e senhores vereadores da Câmara Municipal de Desterro do Melo, o presente projeto de resolução que submetemos à apreciação de vossas excelências tem por finalidade julgar a prestação de contas do Executivo Municipal, exercício financeiro de 2023. Após a análise desta comissão, tivemos o mesmo entendimento do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que emitiu parecer prévio pela aprovação das contas do referido exercício de 2023. A Comissão de Orçamento, Tomada e Prestação de Contas, após a análise, aprovou por unanimidade a prestação de contas do Executivo referente ao ano de 2023. Cabe agora a decisão soberana e final do plenário da Câmara Municipal. Sala de reuniões, Sala das Comissões, Câmara Municipal de Desterro do Melo, Minas Gerais, em 23 de abril de 25. Gláucia Cristina do Carmo Xisto, presidente. Itamar Meireles Campos, vice-presidente e relator. Aldair de Lourdes Gonçalves, membro. Vamos proceder à votação do projeto de resolução. Informo-lhes que a votação será nominal, consignando o voto de cada um dos vereadores, reiterando que, ao ser perguntado, o vereador ou a vereadora deve responder sim, aprova, ou se rejeita o projeto de resolução. Deu para entender? Nesse momento, o primeiro secretário deve consultar cada um dos vereadores sobre a resposta e como julga as contas, observando-se a ordem alfabética. Senhor vereador Aldair de Lourdes Gonçalves, como o senhor vota? Voto sim. Aprovo. Senhor vereador Celso Simões da Silva, como o senhor vota? Primeiro, eu gostaria de cumprimentar a mesa diretora, na pessoa do presidente Luiz Henrique, os demais colegas vereadores, vereadora Gláucia e todos que nos assistem pelos canais de comunicação dessa casa. Eu voto pela aprovação do projeto. Senhor vereador Fábio Júnior dos Santos, como o senhor vota? Acompanho o parecer do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais pela aprovação sem ressalvas e com recomendação e, por consequência, aprovo o projeto de resolução 01/2025. Senhora vereadora Gláucia Cristina do Carmo Xisto, como a senhora vota? Sim, aprovo. Senhor vereador José Coelho dos Santos, como o senhor vota? Voto sim. Senhor vereador Luiz Henrique de Castro, como o senhor vota? Voto com a aprovação do projeto de resolução. Senhor vereador Naelton de Souza Campos, como o senhor vota? Voto sim. Favorável.
Eu, Itamar Meirelles Campos, voto pela aprovação. Voto sim. Concluída a votação, vamos proclamar o resultado da primeira votação, conforme prevê o artigo 157 do Regimento Interno. 8 votos pela aprovação das contas, nenhum voto pela rejeição e 1 voto ou ausência do vereador Paulo Ângelo. Encerrada a primeira sessão de julgamento do exercício de 2023, convoco a todos os vereadores e vereadora para a segunda votação das contas referentes ao exercício de 2023, assim como também convoco a prestadora das contas, senhora Maiara Garcia Lopes da Silva, para a sessão de julgamento a realizar-se no dia 26 de maio de 2025, às 18 horas. Não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão. Uma boa noite a todos e um forte abraço.